Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Jennifer Thomas e esse é o Bagunça Organizada, o nosso guia para encontrar alguma ordem em meio ao caos ambiental. O Brasil é um dos países com maior diversidade biológica do mundo. Os recursos naturais das florestas nativas são matéria-prima para inúmeros produtos que podemos encontrar nas prateleiras, como cosméticos, fármacos, alimentos, entre vários outros. Para isso, há regras que definem como explorar a biodiversidade com menor impacto e como destinar corretamente os ganhos financeiros a partir desses produtos. Para nos explicar como isso funciona, hoje estamos com o advogado Luiz Marinello. Luiz, seja bem-vindo. Conta um pouco pra gente sobre quem é você. Muito obrigado pelo convite, Gene. É uma honra estar aqui com vocês. Eu realmente fiz direito há bastante tempo atrás. Eu trabalho numa área voltada para aspectos legais envolvendo inovação. E embaixo desse guarda-chuva a gente pode encontrar temas como propriedade intelectual, e aí propriedade intelectual de uma forma muito ampla, né? E se a gente dentro desse guarda-chuva menor, marcas, patentes, transferências de tecnologia, e trabalhamos com outros temas também, principalmente hoje em dia temas relacionados à sustentabilidade, ao meio ambiente, à biodiversidade brasileira. Enfim, a gente tenta contribuir de alguma maneira. Nós temos um escritório de advocacia voltado para isso. Luiz, como você comentou agora rapidinho, né, você atua em uma área que é bem específica, né, de registro de patentes e de propriedade intelectual. E na sua área, você relaciona isso com produtos que têm origem na biodiversidade e também com o conhecimento tradicional associado. O que é isso, né? Assim, como que essas coisas se misturam? O que é esse seu universo? Legal a tua pergunta, porque de fato há toda uma conexão, né, entre os aspectos da biodiversidade com os aspectos da propriedade intelectual, né? Não há como a gente enxergar esses temas não relacionados. E por que eles se relacionam, na verdade? Porque eu posso dar o exemplo aqui do Brasil, que é um país mega diverso. Se a gente for observar comparado a outros países, o Brasil ainda mantém uma floresta nativa muito forte que pode gerar grandes possibilidades para a indústria que eventualmente deseja explorar pesquisa e desenvolvimento. E quando a gente fala em pesquisa e desenvolvimento, Gênia, a gente está falando da possibilidade de proteção dessa pesquisa. E a proteção dessa pesquisa se dá de duas grandes maneiras, né? A indústria costuma ou buscar um depósito de patente, né? O que é uma patente? É uma contrapartida que o Estado te dá. A gente pode chamar patente também como um privilégio temporário para explorar. Aquele que é um inventor, ele consegue explorar essa tecnologia por um determinado período, né, sozinho. Então, essa é a contrapartida que o Estado te dá através de uma legislação, a Lei 9279/96. O Estado te dá a possibilidade de explorar e, eventualmente, para recuperar o investimento que você, como uma pessoa inovadora, teve naquele período. A floresta, ela não oferece a possibilidade de utilização apenas de matérias-primas, né? Ela oferece a possibilidade de utilização também do conhecimento tradicional, né, que é associado aos povos indígenas, melhor dizendo, de titularidade, né? Eles são os provedores, né? Os nossos guardiões da floresta. Eles é que detêm esse conhecimento tradicional. E por que tradicional? Porque passa de geração em geração, é uma tradição, é uma entrega que é feita dentro daquela comunidade, dentro daquela família.
E aí a comunidade, quando eu falo, a gente tem que enxergar de uma forma mais genérica, né? Dentro de povos indígenas, comunidades tradicionais, a gente vai encontrar quilombolas, a gente vai encontrar diversos tipos de comunidade que a lei confere essa proteção. Então, essa relação entre propriedade intelectual e biodiversidade, realmente existe um liame aqui muito próximo, né? Que existe uma conexão entre elas, porque o que é gerado de pesquisa e desenvolvimento daquela indústria que utiliza a biodiversidade e que eventualmente utiliza após, obviamente, um consentimento prévio das comunidades, né, que faz utilização desse conhecimento, pode ser protegido por patente ou por segredo de indústria. E esse conhecimento que você comentou, né, uma escala de tempo, às vezes, milenar, né, e com certeza secular, né, por isso que é essa parte que você disse sobre o tradicional, né. É exatamente isso. Existe até uma discussão, Jenny, bastante interessante sobre a natureza jurídica do conhecimento tradicional. A gente não consegue colocá-lo dentro de uma propriedade intelectual, porque a propriedade intelectual ela morre no tempo, né? Uma marca, se não for prorrogada, a marca de 10 em 10 anos ela deve ser prorrogada, né, pelo titular dessa marca. Outros direitos de propriedade industrial, como patentes, como desenhos industriais, eles acabam no tempo. É o que é conhecido como eles caem em domínio público, né? Então, aqui não acontece esse tipo de situação nos conhecimentos tradicionais, você colocou muito bem, porque são conhecimentos que vão passando de geração em geração. Né? Não existe um limite no tempo para que eles caiam em domínio público. Tudo isso, né, um pouco do que você trouxe no começo, tem um aspecto bem técnico, né, uma área que ela é um pouco difícil de compreender. Então, por exemplo, qual que é um exemplo de um produto que ilustra isso, né, que tem a origem na biodiversidade, um tipo de remédio, né, algo que às vezes muita gente não tem nem ideia que aquilo teve origem na biodiversidade. Existem, na verdade, alguns exemplos, né? A indústria que faz mais uso da biodiversidade hoje em dia é a indústria cosmética, né? Então, é muito comum a gente encontrar à venda hoje creme de maracujá, shampoo de andiroba, e o açaí, que é o nosso grande blockbuster aqui no Brasil, né? Que o açaí ela é a espécie mais importante para a balança comercial do estado do Pará. Então, para você ter a noção da exportação do açaí, o que representa hoje. Até o próprio açaí, que para nós é muito conhecido como um superfood, né? Hoje em dia já existem estudos avançados, né, tentando compreender o açaí como uma espécie que pode ser utilizada na indústria química e na indústria farmacêutica também. Mas eu vou dar um exemplo aqui para você, que às vezes a gente se engana achando que as espécies da biodiversidade só são utilizadas para a indústria alimentícia, cosmética e farmacêutica. A carnaúba, por exemplo, que é uma espécie da biodiversidade da caatinga, ela é utilizada tanto para a indústria cosmética, mas para a indústria automobilística também, que ela é utilizada para ceras automotivas, né? Então, existe aqui uma possibilidade de outras indústrias abrirem os olhos para o mercado, para esse mercado que ainda é mal explorado aqui no Brasil, né? O Brasil é um país rico em recursos naturais, então existe de fato essa possibilidade da indústria começar a prestar atenção mais nesse tema e passa a obter maiores divisas relacionadas à pesquisa e desenvolvimento com biodiversidade brasileira. Por exemplo, tem essa discussão, né, toda sobre a patente, né, e como explorar esse recurso, até para que os ganhos disso sejam distribuídos de uma forma
mais justa, né? Tanto com o país que detém a biodiversidade, mas às vezes isso é feito fora daqui, né? Considerando o Brasil, às vezes isso é feito fora do Brasil. Porque tem casos, né, por exemplo, de remédios que ainda não existia esse tipo de regulação, então que o dinheiro não fica aqui. Me permita fazer uma certa digressão aqui sobre tratados internacionais. Esse tema ele começou a ser discutido, Jenny, lá em 1972, né? Houve uma primeira grande conferência relacionada eu não posso dizer nem que foi só sobre biodiversidade, mas foi uma conferência climática, né, que aconteceu em Estocolmo, porque naquele momento os países já entendiam que tinham que ter regras globais e não apenas locais, e aqui não é limitado à biodiversidade, aqui é realmente climático, né? Ele é um pouco mais amplo. E nessa convenção que houve lá atrás, já foi definido, e é uma regra que até hoje a gente entende e aplica, que os países que são signatários desse tratado, eles tinham o direito e continuam tendo o direito soberano de definir regras em relação à sua própria biodiversidade. Ok? Então, o Brasil ele tem o direito soberano de definir as suas regras relacionadas ao uso e exploração econômica, pesquisa e desenvolvimento da sua biodiversidade, e todos os outros países signatários desse tratado também tinham. O tempo foi passando e em 1992 aconteceu aqui no Brasil a Eco 92, e dessa Eco 92 alguns tratados decorreram dela, e um deles foi a Convenção sobre Diversidade Biológica. Ela é conhecida como CDB, e a Convenção sobre Diversidade Biológica foi e continua sendo o maior tratado relacionado a uso e acesso à biodiversidade dos países. E nesse tratado, alguns grandes objetivos já nasceram, e um deles foi o que você mencionou. Como seriam as regras, e ali também nesse tratado os países definiram que cada um dos países iria criar sua própria regra, né, respeitando aquela primeira regra que eu mencionei para você da soberania de cada um deles. Né? Então, cada um dos países saiu com a obrigação de criar sua regra interna e regra própria relacionada à repartição de benefícios. E o que é a repartição de benefícios? Repartição de benefícios é uma contrapartida financeira ou não financeira para que os povos indígenas e para as comunidades tradicionais continuem estimulados a manter a floresta em pé. Então foi uma regra que foi definida pelos países, e eu acho ela muito inteligente, no sentido de que uma exploração, seja através de pesquisa e desenvolvimento, seja através do lançamento de determinados produtos para o mercado, tenha que ter aqui um pedacinho dos benefícios econômicos que as indústrias fizerem e tiverem relacionadas a isso, que isso volte de alguma forma para os povos, para os guardiões da floresta, né? E depois desse tratado, rapidamente nasceu um outro chamado Protocolo de Nagoya, em que o Brasil se tornou signatário recentemente, no meio da pandemia. O Protocolo de Nagoya ele reforçou essa necessidade de que os países passem a respeitar as regras locais dos provedores de matérias-primas. Então, aqui, a gente não está falando apenas da legislação interna do Brasil, a gente está falando de tratados internacionais em que os países se comprometeram e passaram a respeitar, pelo menos eles se obrigaram a passar a respeitar, né, as regras como elas foram definidas pelos países. Esse momento que a gente está vivendo, ele é bem decisivo, né, com relação às ações que precisam ser tomadas, pensando em mudança do clima e aquecimento global. E aqui no Brasil, né, no nosso caso, uma das formas para a gente conseguir reduzir as nossas emissões é acabar com o desmatamento. Uhum.
E para zerar o desmatamento, a gente também precisa encontrar uma forma de valorizar a floresta em pé. Então, de que forma que toda essa conversa que a gente está tendo, né, como que a biodiversidade ela ajuda nessa nossa meta de frear o desmatamento? Tendo um olhar ainda sobre os tratados internacionais para conseguir te responder, quando aconteceu a Eco 92, dali saiu um outro tratado que é a Convenção Clima, né? Além da Convenção sobre Diversidade Biológica, os países também criaram um tratado relacionado a mudanças climáticas, especificamente para mudanças climáticas. Houve todo aquele burburinho em relação a Glasgow, né, a COP26, que aconteceu o ano passado. E o que é uma COP? A COP é um encontro dos países após... Por que é 26? Porque a Eco 92 aconteceu em 1992. Então, a partir daquele momento, correu um período aqui de 26 encontros, né? E aqui também, Gene, como acontece em relação à Convenção sobre Diversidade Biológica, os países que são signatários da Convenção Clima, eles definiram alguns parâmetros máximos que o aquecimento global é suportável ainda, né, relacionado não só ao Brasil, mas a todos os outros países. E aí cada um dos países saiu com a obrigação de criar, respeitando esse limite máximo que foi definido ali pelo Acordo de Paris, mas foi definido pelo Acordo de Paris que tinham limites, né, e os países tinham que respeitar esses limites tomando medidas internas, né, para que conseguissem acompanhar e diminuir a sua pegada de carbono. É muito providencial essa tua pergunta, porque o Brasil, eu acabo de voltar agora do Rio de Janeiro, e o Brasil criou, através de um decreto, as regras mínimas para discutir como que vai ser a questão de créditos de carbono, como que vai ser a questão aqui no Brasil de créditos relacionados ao metano, ou seja, todos esses gases que são relacionados ao impacto global e que causam essa destruição do planeta. E você colocou bem, o Brasil ele tem uma lição de casa importante, que é diminuir o impacto relacionado às queimadas, né, que a gente percebe dentro das nossas florestas, que isso realmente tem um impacto global enorme. Ou seja, a gente tem uma ótima lição de casa para fazer aqui, seja através desse governo, seja através de próximos governos. A questão aqui não é político-partidária, a questão aqui é de possibilidade de que a gente continue habitando esse planeta, né? Que senão, se não for tomada nenhuma medida, quem vai perder somos nós e as próximas gerações. A discussão sobre o mercado de carbono no Brasil, ela deu mais um passo. Como que esse mercado também estimula negócios da bioeconomia? Toda indústria é poluidora, de uma forma ou de outra, né? Toda indústria traz, de alguma maneira, algum impacto para o meio ambiente. Isso, algumas de uma forma mais agressiva, né? Se a gente pensar, por exemplo, na indústria petrolífera, né? Algumas de uma forma mais agressiva e outras não. Esse impacto, Gene, ele tem pela legislação, seja pelo o Brasil como signatário da Convenção Clima, do Acordo de Paris, essa pegada de carbono ela tem que diminuir de alguma maneira. Né? Ela tem que diminuir para que o país como um todo consiga bater as metas que são relacionadas a esse mercado de carbono. E aí, falando especificamente sobre o mercado, se uma indústria é mais poluidora e se uma indústria é menos poluidora, isso daqui vai acabar tendo um impacto direto no faturamento delas, porque todas elas vão ter que pagar um preço pelo impacto ambiental que elas causam relacionadas ao uso do carbono. E nesse aspecto, o Brasil é um país afortunado, porque a gente tem muitas florestas aqui que fazem a captura, né? Então, como o Brasil é um país mega diverso, se a gente não enxergar só no próprio umbigo, enxergar o mercado global, o Brasil vai ser muito mais credor do que devedor nesse mercado, porque eventualmente alguns países vão precisar aqui e já precisam
da nossa ajuda. Isso eu senti nesse evento que aconteceu no Rio de Janeiro agora, né? Muita gente de fora vindo e tentando entender quais são os projetos elegíveis para fazer essa captura de carbono, né? E aqui o Brasil, se souber usar com inteligência a partir de agora, vai se beneficiar com isso. Voltando um pouco também na questão das patentes e de propriedade intelectual, para te perguntar, né, sobre o conceito da biopirataria. E o que é a biopirataria? E dentro de todos esses tratados, esses acordos, né, os combinados internacionais, assim, quando que alguma ação, né, pode ser considerada biopirataria? O conceito em si de biopirateria, ele é controverso, né? Eu enxergo a biopirataria como todo aquele movimento de utilização e exploração indevida da biodiversidade de terceiros outros países. Um pesquisador estrangeiro que venha passear no Brasil, né, e faça um tour pelo bioma amazônico, e no momento que for pegar o avião para voltar para casa, se ele tiver com alguma espécie da biodiversidade brasileira no bolso, sem que haja autorização expressa, né, para que ele leve essa espécie de alguma maneira, ele pode ser considerado um biopirata, e aqui tem penas realmente rechonchudas para quem pratica esse tipo de crime, que não deixa de ser um crime, né? Agora, existem outras situações também, Gene, que são mais sofisticadas e mais difíceis de apurar. Uma determinada indústria, por exemplo, farmacêutica, que não esteja sediada aqui no Brasil e que desenvolva uma formulação sem que faça o seu cadastro aqui no Brasil, que a gente tem um órgão que se chama CEGEM, né, com o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, que ele está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Se essa determinada indústria não tiver uma autorização para fazer essa pesquisa, ela também pode ser considerada uma biopirata. Quando eu te disse que o conceito é controverso, talvez não é, nem controverso seja a melhor palavra, mas ele é amplo o suficiente para que a gente encontre diversas ações pode colocar embaixo desse guarda-chuva, né? E relacionada à pesquisa e desenvolvimento, é importante mencionar para você que a partir de 2015, em que entrou em vigor a nova lei da biodiversidade aqui no Brasil, indústrias laboratórios e indústrias que são sediados no exterior, eles estão proibidos, veja bem, proibidos, isso é ilegal frente à nossa lei, eles fazerem algum acesso ao patrimônio genético sem que tenha uma vinculação com algum laboratório brasileiro. Então, eles individualmente fazerem esse trabalho lá fora, sem que tenha uma vinculação e um cadastro que a gente chama aqui no Brasil, através do CEGEM, do CISGEM, que é o sistema eletrônico para fazer os cadastros, essa empresa está ilegal. E ela pode, se esse produto entrar no Brasil, ela pode vir a ser autuada, tendo um olhar para a nossa lei interno. Agora, tendo um olhar para o protocolo de Nagoya, aí vai passar a existir a possibilidade do Brasil autuar essa empresa lá fora, lá mesmo, eu não quero mencionar qualquer país aqui, que isso é perigoso, né? Mas qualquer um desses países que eventualmente façam uso indevido da biodiversidade brasileira, se o Brasil se tornou signatário desse tratado, o protocolo de Nagoya, se esse outro país também então existem regras nesse protocolo que o Brasil pode eventualmente acionar esse outro país por biopirataria. E dentro, né, dessa complexidade toda, né, também tem um debate que é sobre como os países ricos, né, os desenvolvidos, conseguem explorar os recursos dos países mais pobres e que são os que hoje ainda detêm, né, mais biodiversidade. Então, como que é essa relação de poder e como que ela pode ser mais justa, né? Como equilibrar isso? Os tratados que buscam equilibrar isso são justamente os que eu mencionei para você, que é a Convenção sobre Diversidade Biológica e o Protocolo de Nagoya. Antes, fechando os olhos aqui para o que diz os tratados e antes de olhar cada uma das cláusulas dos artigos relacionados a eles, o que eles buscam?
eles buscam criar uma contrapartida justa de exploração econômica com repartição de benefícios. Se eu tivesse com um mapa aqui na sua frente, seriam flechas rodando aqui de países desenvolvidos, fornecendo tecnologia e repartindo benefício aos países em desenvolvimento que são mega diversos. Então, o espírito desses tratados é justamente esse, que a repartição de benefícios deve ser justa e equitativa. Então, é justamente por isso, para que haja essa possibilidade de diminuição da pobreza, né, de determinados países, porque, curiosamente ou não, os países mega diversos, então, vamos deixar a Austrália de lado aqui, que é um país rico e mega diverso, né, é um país de sorte, mas se a gente considerar o resto do globo, se a gente observar, os países africanos é que são mega diversos, os países aqui da América Latina é que são mega diversos, né? Então, são países pobres e que, eventualmente, têm muitos recursos naturais para oferecer e para que os países ricos possam explorar isso, né, de forma sustentável. E aqui a gente tem que ter um certo cuidado com o discurso, porque tem muita gente que sustenta ainda e que... permita-me dizer, com desconhecimento da legislação, que acha que a floresta é intocável. Não é isso que diz o tratado. O que diz o tratado, tanto a Nagoya como a Convenção sobre Diversidade Biológica, é que a floresta é o contrário, ela deve ser utilizada, sim, para que gere recursos para as comunidades, para que gere recursos para aqueles países que são detentores desses recursos naturais, entendeu? Então, é uma falácia dizer que tem que se manter intocável. Não tem. Tem que fazer uso dela sim, mas uso respeitando os povos indígenas, as comunidades tradicionais e a própria floresta, mantendo ela em pé e utilizando de forma sustentável. Esse é o grande desafio, né? Mas não há como a gente olhar para frente e não enxergar que existe a necessidade da gente discutir tudo isso, né, para que a gente consiga dar um passo. Com certeza. No momento em que a gente está hoje, assim, qual que você acha que é esse próximo passo, né? O que pode ser feito hoje, considerando a nossa situação no Brasil, né? Como dar mais um passo em direção a esse uso com respeito? Sabe que o Brasil ele tem alguns biomas, né? Ele tem a Mata Atlântica, ele tem a Caatinga, ele tem o Cerrado, mas o mais conhecido é o bioma amazônico. E aí, por que eu faço essa menção? Porque a marca Amazônia talvez seja uma das marcas mais procuradas hoje em dia em todos os países, né? A marca Amazônia ela gera muito interesse, porque a marca Amazônia ela tem uma carga, né, de algo que ainda está intocado, algo que precisa ser cuidado, algo que o Brasil tem a sorte de ter, né, esses recursos naturais. Muitas indústrias hoje em dia começam a procurar a marca Amazônia e querem que haja uma rastreabilidade em relação a isso, né, para mostrar que determinado produto de fato vem do bioma amazônico. Então, respondendo a tua pergunta, a gente está num momento muito interessante para o país, né, de saber explorar com inteligência, de tentar entender e explorar com inteligência o que representa essa marca Amazônia para os outros países e tentar fazer negócios mesmo, no sentido de atender o que diz a legislação externa, né, os tratados, que é realmente diminuir a pobreza, aumentar o nível de emprego aqui para nós. Então, se o Brasil souber fazer e deve aprender a fazer uso dessa biodiversidade, dessa marca, né, com inteligência, a gente tem muito a crescer, né? Isso é muito comum hoje em dia, né, determinadas indústrias de fora tentarem entender, e principalmente agora com essa questão também
da pegada de carbono, do mercado de carbono. Então, são conjunções interessantíssimas para o país. Uma área difícil, né? Ela é cheia de detalhes, cheia de tratados e tal. Acho que a gente conseguiu traduzir um pouco disso tudo. Super obrigada. Até uma próxima. Tá bom, conte comigo e quando você precisar, bata na porta aqui que a gente conversa um pouco mais, tá bom? Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui e também ao Edgar Maciel, que assina a edição de áudio desse podcast. Sigam o Nosso Impacto nas redes sociais para acompanharem os próximos episódios. Até a próxima!